Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco da palavra. Eu digo porque é uma honra, porque ontem eu vi um pouco da ministração da Berenice e não sei se eu vou dar conta de pregar igual a Berenice pregou ontem. E também estava ouvindo a ministração do pastor Israel. Tremendo, não? Quantos estão abençoados? Nós estávamos ali na cozinha e eu ouvindo o que a Berenice estava falando e meu coração pegando fogo. Fui muito abençoado por aquilo que Deus usou ela para falar, e depois à noite, quando Israel estava falando sobre o Espírito Santo também. Já ouvi ele falar aquilo, mas sempre que ouço de novo, me enche o coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Aqui estão, no caso da igreja local, os irmãos que servem na música, na dança, no audiovisual, né? Na transmissão, na filmagem, as equipes de multimídia, também o pessoal da intercessão está aqui conosco. Não sei se tem pessoas de outras igrejas. Kids também, o pessoal do Kids também está aqui conosco. Vocês têm servido a Deus, servindo a igreja, e eu sei que o Senhor, Ele vai recompensar cada um. E a gente estava falando ontem, eu e a Derani, a respeito de uma unção especial que há aqui nesse evento, e eu acredito que é resultado do coração dos irmãos, do seu desejo de servir a Deus. Eu sempre gosto de citar 1 Coríntios 15, 57, que diz: no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? No Senhor o que você tem feito não é em vão, e certamente de uma forma ou de outra, ou na música, ou na dança, ou nos instrumentos, ou na multimídia, ou nos kids, ou na intercessão. Os diáconos não estão aqui, mas tem outras equipes de outras áreas de trabalho na igreja. Talvez a gente faz e não vê muito, né, o resultado. Acho que eu estava conversando essa semana com Israel e a Raquel, e eu disse: existe algumas maneiras de ensinarmos a palavra de Deus à igreja. Quando você ora, você está ensinando a palavra de Deus para os irmãos, porque nós oramos o que está na Bíblia. Quando você dança, você está ensinando a palavra de Deus para os irmãos, porque os irmãos que dançam o que a Bíblia ensina. Os irmãos que cantam estão ensinando a palavra de Deus, porque eles cantam o que está na Bíblia. Pelo menos aqui na igreja, a Berenice, o Israel, a Raquel, eles têm zelo de checar o conteúdo de cada música. Então a gente canta o que está na Bíblia. E quando a gente prega também, então é um conjunto de ações para edificar o corpo, ensinando a palavra de Deus, cumprir a grande comissão, Mateus 28, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, tanto a dança, a intercessão, como a música, como a pregação, são maneiras de nós edificarmos a igreja. Há pessoas que pensam que o mais importante é o pastor que prega, quem pregou é mais importante. Não, não é. Há aqueles que pensam que quem canta é mais importante. Também não é. É importante, mas não é o mais importante. Aqueles que dançam têm também a sua importância, e quem ora também tem a sua grande importância, mas é o conjunto destas coisas que faz com que a obra de Deus seja completa. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Não existe isso. Nós somos um corpo. E no reino de Deus, a estrela é só uma, é Jesus, né? A estrela da manhã. Nós somos uma constelação. Não há estrelas entre nós. Nós somos um corpo, nós somos uma constelação. Quem tem que aparecer é Jesus, o sol da justiça, que é a maior de todas as estrelas da nossa galáxia. Nós não. Então eu não posso pensar que porque eu prego, o que eu falo, o que eu faço é mais importante do que o que a Berenice faz.
Ou a Berenice não pode pensar que o que ela faz é mais importante do que o Giovanni faz no teclado. Ou o Giovanni não pode pensar que porque ele é um bom tecladista, ele é melhor que qualquer pessoa que dança. Também não é. E o pessoal da dança não pode achar que a dança é mais importante que a intercessão, ou do que o trabalho com as crianças. Eu disse isso para alguém lá da mesa esses dias, né? Estava agradecendo eles, nós estávamos fazendo alguma coisa assim, olha, quero louvar a Deus pela sua vida. Acho que foi no seminário de pastor, no encontro de pastores aqui, segunda e terça. Eu disse para ele assim: você é tão ou mais importante do que todos aqueles que pregaram. Ele falou: por quê? Eu disse: porque quem pregou, se não fosse o som, falaria a 1, 2, 10 pessoas, mas você fez com que aquilo que ele pregou fosse ouvido por centenas de pessoas. É como se você estivesse pegando o que ele pregou e pregando de novo igualzinho que ele pregou. Então, você foi tão importante quanto, ou mais. Se não fosse você, 10, 12, 20 ouviriam, mas porque você estava lá no som, centenas ouviram. E o que eu estava dizendo para eles? Vocês são importantes, tanto quanto como quem prega, quem canta e assim por diante. E eu quero começar aqui o que eu vou compartilhar com vocês, que a Raquel disse que eu só tenho até 11h10. Eu quero compartilhar isso primeiro dizendo o quanto você é importante na obra de Deus, naquilo que Deus tem para nós, no que nós estamos edificando juntos. Apesar de algumas pessoas acharem que aquilo que acontece na igreja tem a ver com o pastor ou com os pastores, não. Somos todos nós juntos. Todos nós juntos que estamos edificando o reino de Deus, implantando o reino de Deus. Nós não podemos pensar que pelo fato de nós fazermos algumas ações, algumas áreas da igreja que são importantes, elas são mais relevantes do que outras. Então, os irmãos que ficam lá no estacionamento no domingo, eles também são importantes. Mas, às vezes nós pensamos que as coisas para serem boas, bem feitas, tem que ser extravagante. Jesus, ele pediu que nós fôssemos simples e não rasos. Às vezes nós achamos que para fazer a diferença nesse trabalho nosso, que nós sabemos que é importante, nós precisamos florear muito, e precisamos aparecer, e precisamos criar maneiras de sermos valorizados e vistos. Jesus pediu para a gente ser simples, não raso. Então eu quero falar um pouco sobre profundidade. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com intimidade. Ninguém é profundo se não se torna íntimo de Deus. E a maturidade, ela vem na medida que a gente se relaciona com Ele. Na intimidade, a maturidade, ela vem sobre nós. Não é porque uma pessoa está vestida com uma roupa de mergulho. Já viram? Aquela roupa de borracha. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Então ele coloca aquela roupa de borracha, aquele zíper, aí coloca aquelas nadadeiras, coloca aquele cinturão de chumbo, aí coloca aqueles cilindros, aí pega aquele negócio, coloca na boca, aquele óculos de mergulho, e anda aqui em cima. Não é porque ele está com uma roupa de mergulho que ele é mergulhador. Não é porque ele colocou um escafandro daquele de, mergulhadores profundos, e aquelas botas pesadas, e ele sobe aqui em cima e plof, plof, que ele é um mergulhador. Eu posso vestir roupa de profundo, eu posso fazer cara de profundo e não ser. Existem realidades que a gente consegue disfarçar. Então não é porque eu prego
e talvez eu seja eloquente e consiga citar um monte de versículos de cor. Não é porque eu canto, e talvez minha voz seja assim, afinada, eu fiz canto com a Berenice. E não é porque eu toco e toco bem, e sei fazer os arranjos, os acordes. E não é porque eu danço e sei dançar na ponta, eu não vou fazer aqui, porque senão vocês vão fotografar e fazer figurinha depois, que eu sei que vocês estão esperando. Já imaginei ali. Tinha os 3 ali, agora. Não é porque eu danço na ponta, que eu sou tão bom assim, profundo. É fácil, irmãos, passar para vocês aqui de cima uma cara de espiritual. Eu posso dançar aqui com um sorriso e você pensar que eu estou cheio do Espírito. Não é assim, Raquel? Eu posso cantar aqui, tirar notas e acordes e tal, e você pensar, uau! A nossa performance, a nossa técnica pode camuflar a nossa superficialidade. Eu anotei uma frase aqui que eu queria falar para você. Essa noite eu fiquei buscando o que eu ia falar, porque depois de ouvir a Berenice, eu fiquei um pouco confrontado, né? Então eu anotei aqui: a falta de intimidade com Deus revela o quanto de fariseu há em nós. Porque a gente, para suprir a falta da intimidade, a gente camufla, né? Como eu disse, caras e bocas, dança na ponta, canta mais isso, mais aquilo, e todo mundo fala, uau! Deus, Ele não está procurando apenas a técnica e a nossa performance. Ele olha para ver se há uma intimidade no nosso coração, se nós como levitas realmente o conhecemos. Não são os tons de voz, as coreografias, as expressões faciais que mostram ou que transmitem para as pessoas a nossa espiritualidade. Não é porque o intercessor está assim, que ele é o cara, o profeta da revelação. Às vezes nós enganamos a nós mesmos. Mateus 15, versículo 8 e 9, o Senhor diz assim, olha, vocês me louvam com os lábios, não com o coração. Ele está se referindo a Isaías 29, versículo 13, que fala a mesma coisa. Um povo que me louva com os lábios, um povo que apresenta uma performance. Talvez você vai dizer, não, bispo, eu adoro mesmo, de verdade. Eu queria ler com você um texto que está lá em Malaquias, capítulo 1. Não vou falar de dízimo de oferta, porque toda vez que fala o nome Malaquias, o povo já assusta. Mas Malaquias, capítulo 1, diz assim, é um texto bem forte. E prova, né, que Deus, quando fala através de Malaquias, Ele não está focando em dinheiro. Versículo 6, diz assim, ó. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Tem filho de Deus aqui? Quantos filhos de Deus tem aqui? Então você não sobe aqui para honrar o bispo, você não sobe aqui para honrar a Raquel, Israel, ou a Berenice, ou quem quer que seja o seu líder. Você não vem cá e faz uma performance esperando que o seu pai, a sua mãe, tire uma foto sua e publique, orgulho da mamãe, princesa do papai. Você não pode subir aqui, você não pode fazer qualquer uma dessas coisas que nós falamos aqui, cuidar do som, filmar, ou qualquer outra, pensando que isso é para que alguém se orgulhe de você. Olha, Deus, Ele é muito forte esse texto. Ele diz assim, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais,
Em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrifício, isso não é mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Animais coxos, mancos, enfermos, você sabe que quando alguém ia oferecer alguma coisa no altar, ele oferecia o melhor, ele então olhava lá para o seu rebanho, e ele pegava um cordeiro perfeito, porque aquilo falava do coração, ele estava dando o melhor, o cordeiro estava substituindo a pessoa. Então ele disse: estou dando o melhor da minha vida para você. Irmãos, o que nós entregamos no altar não tem a ver com o que temos, tem a ver com o que somos. Eu não estou falando de dízimo, de oferta, eu estou falando do seu serviço, da maneira como você serve a Deus, do seu ministério, do seu chamado. Eu não posso subir aqui e pregar de qualquer jeito, eu tenho que ter zelo por isso. Eu não posso subir aqui, cantar, dançar, eu não posso chegar e cuidar daquela mesa de som, das câmeras, ou das crianças, ou qualquer que seja a área que você esteja, e fazer isso pensando assim: Deus entende, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou com vontade, eu vim mesmo porque eu estava escalado, e se eu não viesse ia dar um BO depois, e eu não quero treta com ninguém, então era melhor eu vir. Não é assim, porque às vezes nós estamos trazendo para o altar de Deus pão imundo. Isso tem a ver com a motivação, isso tem a ver com o que oferecemos, às vezes não é o nosso melhor. Eu sei que não é todo dia que nós estamos dispostos, empolgados, alegres. Haverá dias que a gente não está com tanta vontade assim de fazer essas coisas, mas é nesse dia que nós precisamos perseverar, e é nesse dia que nós precisamos dar o nosso melhor. É quando a carne não quer, quando o meu corpo não quer, quando alguma situação não quer, quando eu tenho outras coisas aparentemente melhor para fazer, me convidando. É isso que faz sentido, é isso que mostra quem eu sou para Deus. Pão imundo fala de uma vida limpa. Deus nos chama para ser santo, e santidade não tem a ver com perfeição. Santidade tem a ver com humildade, quebrantamento. Santidade tem a ver com aqueles que, quando erram, se arrependem, deixam, confessam e deixam. Então esses alcançam a misericórdia. Santidade não tem a ver com aqueles que nunca erram. Não existe gente assim. Não existe. Pessoas que passam para você a imagem que ele nunca peca, nunca erra, ele não é real. Ou ele está mentindo, ou ele é um anjo que está ali e você está vendo apenas uma imagem. Pessoas como nós, eu e você, a gente falha, a gente erra, e nem por isso a gente deixa de ser santo. Como que eu não deixo de ser santo? Santo quer dizer separado, você foi separado, você foi chamado para algo. Eu peguei meu telefone ontem, nós estávamos ali tentando fazer uma comida, e quando terminou, tinha 8 chamadas não atendidas. 8 ligações que eu não vi, não atendi, passei desapercebido. Das 8, tinha 7 que eu identifiquei quem era, mas tinha uma que eu não identifiquei quem era. Talvez se você olhar aí no seu celular, você vai ver uma chamada não atendida. Alguém te chamou e você não viu, não percebeu. E quando você não atende um chamado, você está dizendo não. Talvez Deus tenha te chamado, não no celular natural, mas aí no seu coração. E talvez você não tenha atendido, porque Ele te separou e você não entende que Ele te separou. Por eu ser separado por Deus, eu não devo viver a velha vida, a vida antiga, a vida passada. Alguém perguntou para mim se havia reencarnação, vidas passadas. Eu falei: não, reencarnação não existe, mas vidas passadas sim, porque tem muita gente que
tecnicamente nasceu de novo, mas continua vivendo a vida antiga. Ele não entendeu que tem um chamado e ele foi separado. Se ele foi separado, então eu entendo que essa música que nós cantamos, a gente tem que cantar ela todo dia. Arrependimento é algo que você faz diariamente, conserto é algo que você faz diariamente. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, a Bíblia diz que eu sou mentiroso, você também é. Então se há práticas, não como escravo, mas se há atitudes de pecado em nós que a gente não queria que houvesse, mas ainda existem, é preciso que haja em nós também aquele coração pronto a se quebrantar, se arrepender e confessar. Mas não pode ser mecânico, porque quanto mais escandaloso é o seu pecado, mais escandaloso precisa ser o seu arrependimento. Então não é o tamanho do pecado que vai tirar você do propósito, do chamado, mas sim o nível do seu arrependimento. Porque não existe pecado, pecadinho, pecadão, mas claro que dependendo de como aquilo aconteceu, o meu arrependimento também precisa ser maior. Deus sempre usa, de uma maneira ou de outra, o arrependimento para nos reposicionar, nos colocar de volta naquilo que foi o chamado, para o qual Ele nos escolheu, para o qual Ele nos chamou. Se você olhar para a vida de Davi, você vai ver que Davi, Deus usou profetas para reposicionar Davi 2 vezes. A primeira vez, o profeta tirou ele do anonimato, Samuel. Então ele chegou na casa de Davi, Davi não era nada. Ele era um menino que cuidava de umas ovelhas. Então Deus usa um profeta para tirar ele do anonimato. E talvez Deus já usou um profeta para fazer isso contigo, né? Eis que te digo, tem não sei o que para ti, e tal. Mas lá na frente Deus teve também que usar um profeta para tirar ele do pecado. Então, quando Deus vem para nos reposicionar, ou é porque você está anônimo, ou porque você está em pecado. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Quem prega a palavra de Deus, ele tem a função de profeta. Então se você vai na igreja todo domingo tem um profeta falando na sua vida. E o que ele está tentando fazer ali, pelo Espírito? Deus está usando ele para te reposicionar. O seu líder, o seu discipulador, acredito que você tenha ele é um profeta, uma profetisa, que Deus colocou na sua vida justamente para isso, para reposicionar você, para levar você. Mas às vezes nós queremos um arrependimento muito simples. A gente pensa assim, há pessoas que chegam por um culto, por uma reunião, e eles chegam assim: Senhor, me perdoa aí, eu pisei na bola, Pai, perdoa os meus pecados. A coisa é tão simples, e parece que ele nem pecou, nem houve pecado. Lá acho que é 2 Samuel, o capítulo 24, fala de Samuel, ele comete um erro, ele faz um recenseamento que deu errado, Deus vem com ira, e Deus fala para ele: por causa do seu pecado, 3 coisas, você pode escolher uma das 3, aí vai acontecer com o povo. Então o Davi não escolhe, Deus começa a matar o povo, por causa do pecado de Davi, morre 70 mil homens, porque o seu pecado, o salário do pecado é a morte. Talvez você não experimenta, mas quem está à sua volta vai sentir. Então alguém diz para ele assim, um profeta diz para ele assim: se você não for lá onde está o anjo, e não fizer um sacrifício, e se você não se arrepender, isso não vai cessar. Então o anjo estava lá na eira de Araúna. Davi então chega lá e diz: olha, quanto você quer por essa eira aí? E o Araúna diz: não, isso aí, é uma alegria eu poder dar isso aí para o rei. O que é isso? Você precisa para quê? Não, tem que fazer um sacrifício, assim, um altar, um holocausto, tal. Não, toma.
E Davi fala assim: eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. E arrependimento, que é holocausto, sacrifício é isso, ele não pode ser algo que não me custe nada. Eu não posso pensar que vou resolver esse pecado, eu não vou resolver essa coisa, esse pão imundo. Eu não posso chegar aqui, beleza, de boa, Senhor, pá, graça, pronto, tá, bora. Não. A coisa é séria. Eu não estou fazendo apologia que você tem que chegar aqui, ficar meia hora chorando, 2 horas pranteando, gritar, berrar. Não é exatamente isso, mas se for, glória a Deus. Eu estou dizendo que isso tem que ser profundo, isso tem que ser real, isso tem que ser uma verdade. Porque se nós não tivermos esse coração de quando chegamos no altar de Deus, a gente oferecer a Deus o respeito e ao nosso Pai a honra, ao invés de oferecer a Ele animais coxos, cego e pão imundo. Espero que vocês estejam entendendo a diferença sobre isso. Se eu não tiver o desejo de oferecer a Deus a honra, o respeito e o louvor, então eu vou ter aquele problema. Vocês se lembram lá de João capítulo 12, quando Jesus está na casa de Lázaro? Você vai ver lá 3 princípios, né? Lázaro está sentado à mesa com Jesus e os demais. Esse é um texto muito rico. Então a Marta está lá na cozinha e ela está preparando a comida. A Maria se esquiva e vai para os pés de Jesus. Eu não sei quem é você nessa história. Tem um 4º personagem aí que eu vou falar daqui a pouco. Vamos ficar nesses 3 aí. Jesus é o centro, não vou usar ele como personagem, mas vou usar Lázaro, Marta e Maria. Daqui a pouco eu falo de um 4º personagem que vai aparecer aí. Então a Maria, ela está lá nos pés de Jesus. E ela então está ungindo os pés de Jesus. A Marta então chega para Jesus e fala: eu estou ali fazendo o jantar. O senhor sabe que eu cozinho bem. O senhor gosta da minha comida, senão você não estava aqui para comer. E eu faço, e eu procuro fazer o meu melhor. E quando eu vou para a cozinha, uau, o pessoal pensa que eu fiz Masterchef. Ela tinha uma boa performance, ela tinha uma boa técnica, mas a justiça própria dela estava fazendo ela oferecer um pão imundo. Porque ela chega e fala assim: não te importas que ela, a Maria, me deixe sozinha lá na cozinha? Não está vendo que eu estou fazendo mais do que todo mundo aqui nesse negócio? Tá, beleza, você tem 3 personagens aí, Jesus. Você tem meu irmão na mesa conversando com você, você tem minha irmã aí adorando, e eu lá. Então eu faço mais do que todo mundo aqui nessa igreja. Eu carrego o piano aqui. A minha tarefa aqui é diferente. Isso, você não está vendo isso? Bom, se você não se importa, no final você tem que me reconhecer. Você tem que dizer para todo mundo que eu trabalhei mais. É o que ela está dizendo naquela fala de Jesus. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, deixa ela. Ela escolheu a melhor parte. Bom, estar à mesa com Jesus é um princípio que todos nós precisamos ter. É o princípio do coração ensinável, de aprender com Jesus. Quando você pega a sua Bíblia para ler, dizia ontem à noite o pastor Israel, quando falava do Espírito como água, a água é a palavra. Então, quando você vai ler a Bíblia, você não pode só ler a Bíblia. A gente tem um programa anual de leitura bíblica, mas você não pode ler a Bíblia de carreirinha e aquele negócio de disputa. Uau, li 5 capítulos hoje, yes! Estou em dia com a minha leitura, uau! Como se ler rapidão lá 5 capítulos, 3 capítulos, você está ganhando a medalhinha lá do Jardim da Infância. Muito bem! E chega em casa com a estrelinha, mamãe fica orgulhosa. Não, você precisa ler, mas você precisa entender o que você está lendo. E para você entender, você precisa meditar, você precisa estudar. Talvez você vai precisar de alguém te ensinar o que você está lendo. Você vai precisar que alguém decodifique ou descodifique para você o que quer dizer. Por quê? Porque você talvez não sabe. Você não sabe, não é porque você é incapaz, ninguém nunca te ensinou.
Então eu preciso entender o princípio da mesa, é o Lázaro lá na mesa com Jesus e os demais dizendo, estou aqui agora aprendendo, conversando, tendo comunhão com Deus, isso é intimidade. Mas também, eu e você temos que ter o princípio da Marta. Então tem momentos sim que nós também adoramos a Deus, quando nós estamos fazendo algo que não tem a ver com o altar aqui, não tem a ver com a música, não tem a ver com a dança, não tem a ver às vezes com performance daqui, porque quem vai para a cozinha, quem vai para o berçário, quem vai para o estacionamento, também adora a Deus. Na verdade você não adora a Deus no domingo, 18 horas. Porque talvez você sai de casa, né, algum jovem, algum adolescente, seu pai fala assim, onde você vai, menino? Estou indo para a igreja adorar a Deus, sou da dança, sou da música. Não, você adora a Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Domingo é a consequência dessa vida de adoração. Talvez a Maria era que limpou a casa antes de todo mundo chegar e ninguém viu. Talvez a Maria tivesse adiantado alguma coisa, né? Ela não estava ali Jesus não compactua com a irresponsabilidade, ela não estava ali na postura de irresponsável. Aquele momento era dela. Então, há momentos que eu e você precisamos entender, agora eu sou Marta. Agora é a unção da Marta. Então, agora é a hora que eu faço para que os outros estejam lá. Então, numa conferência, num encontro, num seminário, num retiro, para você estar aqui recebendo, alguém está fazendo alguma coisa, é a Marta. Isso é tão importante ou mais. Então, quando você está fazendo para que os outros recebam, os meninos aí do multimídia tem muito disso, né? Eles correm para lá e para cá. E outro dia eu viajei e levei o Lion, ele estava comigo, e eu perguntei para ele assim, você escuta o que eu prego? Você ouve o que eu prego todo domingo? Porque eu sei que você está lá, mas eu não sei se você presta atenção. Por quê? Porque ele corre, tem muita coisa para fazer. Então muitas vezes você sacrifica de receber, você sacrifica de ouvir, para você ser a Marta. Mas você se alegra com isso. Você não está com sede de justiça própria e dizer, por que aqui só eu? Mas eu também preciso ser a Maria. Tem um dia que eu preciso ir lá e me quebrantar. Por quê? Porque pessoas feridas, elas ferem. E a gente é curado, é na presença de Deus. Irmãos, profetas feridos são profetas em perigo. Profetas feridos são profetas em perigo. Você se lembra de Elias? Ele havia vencido os profetas de Baal, e agora ele está dentro de uma caverna, pedindo a Deus para morrer. Eu não sei que mês era aquele, mas devia ser setembro amarelo, porque o Elias estava pensando em morrer, queria morrer, sei lá, deve ter passado pela cabeça dele pensamento suicida. Vou acabar com a minha vida. E por quê? Porque ele estava ferido. Aonde que ele estava ferido? A Jezabel havia feito uma ameaça, havia um espírito de rejeição sobre ele. Agora, por que o Elias saiu daquele altar ferido? Você se lembra? Lá no Monte Carmelo, o altar estava todo bagunçado, então o Elias vem e ele conserta, ele restaura o altar, ele coloca as pedras no lugar, e ele faz tudo o que tinha que fazer, ele restaura aquele altar. Mas preste atenção comigo, você tem que estar comigo aqui para você pegar o que eu vou falar. Em volta daquele altar, haviam 450 profetas de Baal. Sabe o que eles fizeram? Eles se feriram. Eram profetas. Eles se feriram. A Bíblia diz que eles se cortavam. Eles se puniam, na expectativa de que o Deus deles visse aquilo e viesse até eles. E tem muita gente se ferindo no altar aqui, pensando que Deus vai vir, porque você fez algo, mas não é o seu sangue que Deus quer ver aqui nesse altar. Não. É o sangue de Jesus que ele vê aqui nesse altar. Então você não precisa se ferir.
Mas quando um profeta ferido está no altar, sabe o que ele causa? Ferida em outros. Então pessoas vão para casa ferida porque tem um profeta ferido. Você talvez diz, eu não sou profeta, bispo. Talvez você seja levita, mas a dança ela é profética, a oração ela é profética, a música ela é profética, a pregação ela é profética. Então você está no meio. E se você sobe aqui ferido, você vai ferir. Eu preciso subir aqui resolvido, sarado, curado. Mas como que eu vou ser curado se eu só ando com pessoas feridas? Não tem jeito. Você vai dizer assim, mas o exemplo que você usou não tem a ver, o Elias não andava com os profetas de Baal, mas ele se isolou. Porque é outra coisa que gera e permite que feridas cresçam dentro de nós, o isolamento. Você não percebe uma estratégia maligna sobre o mundo, tentando fazer com que cada um fique aí no seu mundinho, crie o seu mundo virtual, crie o seu castelinho, e você não se relacione com as pessoas, você está de máscara por causa disso. Agora não tem jeito nem de eu saber se você está sorrindo ou não. Olha como sutilmente há sobre o mundo algo maligno, que nos impede, em nome da nossa segurança, em nome do nosso bom senso, em nome do nosso cuidado, do nosso zelo. Eu não sei nem qual é a sua expressão. Então às vezes você está no mesmo lugar, no meio da multidão, e você está isolado. E quando nós nos isolamos, esse sentimento do Elias pode nos tomar. Porque mesmo tendo tido uma vitória tremenda lá naquele monte, ele estava com o coração ruim. Olha, se você for ver o processo pedagógico de Deus sobre Elias, de cura, e Deus manda corvo trazer comida, Deus traz água, Deus sustenta, Deus leva ele a caminhar, Deus tira ele para um lado, leva para o outro, Deus se move, Deus vem, Deus fala, e mesmo assim, que dificuldade foi tirar aquele homem da caverna. Não é muito fácil curar um profeta. O que nós vemos nos dias de hoje são desigrejados. Tem uma pessoa que já foi pastor nessa igreja e era uma benção. Toda semana ele vem conversar comigo e eu tento toda semana restaurar a vida daquele homem como pastor. Mas ele já cometeu tantos erros que é difícil para ele, muito difícil, eu entendo. A restauração aos olhos humanos, na vida dele, é quase impossível. Porque já fez tanta coisa que vai ser difícil. Mas todas as vezes que eu vou falar com ele, e ele parece ser uma pessoa tão boa, tão certa, tão correta, você vai conversando, de repente, daí a pouco ele solta uma mágoa. De repente ele solta machucado. E sabe por que esse homem, que eu considero um homem de Deus, não consegue restaurar o ministério dele, o chamado dele? É por causa dessas mágoas. Meus irmãos, uma amargura mais cedo ou mais tarde, ela vai se transformar em uma rebeldia. Você se rebela contra a direção de Deus. A dificuldade ou o erro que eu tenho em praticar o perdão me leva para o campo dos rebeldes. E outro dia eu estava conversando com esse irmão na minha sala, e Samuel, meu filho, estava lá na sala, e esse irmão falou um monte de coisa assim, abriu o coração dele com a gente e tal, mas aí ele começou a falar de alguém do ministério, fulano é isso, fulano é mentiroso, fulano é assim, fulano é assado e tal, e meu filho falou para ele assim, sabe qual é o seu problema? Você é legalista. Olha, esse cara é uma das pessoas que mais falou de graça aqui nessa igreja, e quando saiu daqui, abriu outra igreja e começou a falar de graça, 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 e naquela hora eu vi, poxa Samuel, você tem razão. Sabe por quê? Ele não é legalista com os ritos da religião. Ele é legalista porque ele acha que não erra. E até quando ele erra, ele acha que o erro dele está certo. Porque do jeito que ele fez porque ele tinha um motivo, ou ele então corrigiu. Legalista, justiça própria. E esse homem não sai da caverna. Outro dia eu custei convencer ele a vir no culto. Ele veio. 5h30 ele estava aqui. Quando eu cheguei, sentamos ali para conversar, ele saiu pela porta do fundo e foi embora. Eu falei, por que você não vai ficar?
não tem jeito, não consigo, e foi embora. Não consegui arrancar ele daquela caverna. Por que eu estou citando o exemplo dessa pessoa? Porque isso pode acontecer comigo e com você, nós podemos ser o próximo. Ninguém, quem está em pé, cuide para que não caia, ninguém está isento. E o que isso faz? Isso nos isola. Isso faz com que isso faz com que nós julguemos os outros. A gente lê a Bíblia para julgar os outros e não para julgar a gente. Meus irmãos, a maneira correta de ler a Bíblia não é você ler a Bíblia, deixar a Bíblia te ler. É deixar a Bíblia vir avaliar você. Esse foi o problema da Marta. Então a Marta, ela chega para Jesus e ela fala aquelas coisas porque ela não percebeu o que estava acontecendo, ela não teve a maturidade, o entendimento naquela hora de dizer, olha, o Lázaro está no papel dele, a Maria está no papel dela, eu não posso perder o meu. O Lázaro foi chamado para aquilo, eu fui chamado para isso, e a Maria para aquilo, e eu preciso entender isso. Então são 3 princípios muito bons, mas a Marta estava muito preocupada com a performance dela. Mas havia alguém ali naquele jantar, né, que estava mais preocupado ainda do que a Marta. Jesus, ele não foi sozinho para aquele jantar. Quantos aqui querem Jesus? Ixi. A gente tem que pensar bem antes de dar respostas assim tão rápidas. Porque Jesus nunca anda sozinho. Talvez quando a Marta convidou Jesus para jantar, eu não sei se foi o Lázaro, ou a Marta, ou a Maria, quem fez aquele convite? Esqueceu que ele ia trazer mais 12. Talvez ela estava preparando janta para 4, ela, Maria, o Lázaro e Jesus. Jesus chegou com mais 12, então em vez de 1 é 13. E aí por isso que ela estava naquela correria lá, e agora? Meu Deus, como é que vai ser? Corta, faz, como é que vai ser tudo isso? Porque ela convidou Jesus. Eu vou ser honesto com você, eu não acho que você quer tanto assim Jesus. Porque quando ele não vem sozinho, você quer ele, mas não quer quem vem com ele. Tem muita gente assim, eu quero Cristo, mas não quero a igreja, eu quero Cristo, mas não quero os irmãos, eu quero Cristo, mas não quero o pastor, não quero o discipulador, eu não quero o líder, eu quero Cristo. Ele não anda sozinho. E se você me chamar para ir na sua casa, mas falar para mim não levar minha esposa, já perdeu, acabou. Bispo, queria que você fosse lá em casa, não gosto muito da bispa Derani não. Eu acho que ela é muito sincera. Eu acho que ela fala muito na lata. Ela fala umas coisas assim, você podia ir sozinho? Eu vou dizer para você, deu ruim, mano. Nossa relação acabou aqui, porque se você não gosta da minha mulher, você não gosta de mim, ué. Você não gosta da minha esposa? Já era. Então, se você quer Jesus, você tem que entender que quando ele vem com a equipe. Então ele vem com o pastor para falar na sua vida, ele vem com o discipulador para falar na sua vida, ele vem com o líder, né, para falar na sua vida. E eu tenho que estar pronto para isso. Eu tenho que estar disposto a lidar com todo esse povo da maneira correta. Então essa ideia de, eu sou de Jesus, ele fala comigo, eu sirvo a Deus, conversa fiada, você não quer Jesus. Isso é papo de quem não conhece, quem não tem pastor local, tem só pastor virtual. Não troque o seu pastor local por um pastor virtual. Esses caras nem sabem que você existe. Não estou falando que eles não são bênção, mas eles não são seu pastor. Fulano me edifica, eu ouço Beltrano, porque um dos erros mais grotescos que aconteceu nessa igreja local foi pessoas que não estão mais conosco aqui se inspirarem em gente que nem sabia que eles existiam na internet. E aí começaram a pegar as ideologias e as coisas que esse povo pensava e começou a basear a vida deles naquilo, esqueceu que havia pastor sobre eles. Estão aí hoje perdidos, desencontrados por aí. Sabe por quê? Porque perderam tudo isso. Então, lá na casa da Marta, ela recebeu Jesus e quando veio aqueles 13 homens, meus irmãos, se crente come, imagina 13 apóstolos. Deve ser uma praga de gafanhoto, né? Eles chegaram e ela ficou desesperada. E talvez o coração dela estava ruim por causa disso. Talvez ela não teve coragem de falar assim, poxa Jesus, você não podia ter me avisado que você ia trazer esse tanto de gente?
Oxa! Que a gente não quer servir a igreja, a gente não quer cuidar do povo, a gente só quer o número, a gente só quer a festa. A gente quer a igreja lotada. Nossa, você viu domingo? Não tinha nenhuma cadeira vazia, uau! Mas e quem foi que limpou? E quem foi que cuidou? E quem foi que fez? Não é só, não posso pensar que meu negócio só vir aqui dançar, cantar, pregar, dar umas piruetas, ou levantar a mão, aleluia, glória. Não. A Marta estava meio chateada ali. Mas tinha alguém que estava mais chateado. E esse alguém, infelizmente, não estava na casa da Marta, veio com Jesus, que foi o Judas. Quando ele viu aquele perfume sendo jogado no pé de Jesus, ele disse: 300 denários jogados fora. Na cabeça dele, Jesus não valia, não tinha valor para ele a adoração do outro. Ele não deu valor na adoração dela. Ele não deu o valor que era, que significava. Ele achou que só teria valor se fosse usado de outra forma. E olha só, irmãos, o humanismo tem estado dentro da igreja porque a gente pensa que a gente é crente, se a gente sair dando cesta básica para todo mundo aí fora. Isso não é errado, se for consequência, não objetivo. Ai, pandemia, vamos juntar comida, dar para o povo. Ai, agora eu sou cristão. Ai, agora eu sou cristão de verdade. Ai, ajudei todo mundo, corri ali, pá. Espera aí. Uma coisa é você ser humano, outra coisa é você ser humanista. Deus, Ele age na nossa humanidade, não no humanismo. Quando eu sou espiritual, Deus não age, porque eu já nasci de novo. Mas quando eu sou humano, então Deus pode agir, porque como humano eu sou extremamente limitado, e eu preciso ser humano diante de Deus e reconhecer o meu limite. Quantos me entendem? Não é super-homem, é humano. Eu não sou super-homem, não existe super-homem, mulher maravilha, gente perfeita não tem. Então eu tenho que ser humano. Agora tome cuidado, porque o Judas, ele não estava sendo humano. A Marta estava sendo humana, o Judas não. Ele estava sendo humanista. 300 denários, não podemos comprar comida, dar para os pobres. Olha a cabeça dele. Gente, vamos montar uma ONG cristã e vamos fazer aí, né, esse negócio aí da missão, tem um nome agora aí que eles dão. Vamos fazer essa missão e todo mundo vai nos aplaudir. Poxa, nossa igreja vai ser vista e reconhecida. Poxa, 300 denários de comida, uma fortuna, só em cesta básica. Uau! Então não troque o altar por humanismo. Altar é onde você morre. Altar é onde você se entrega. Humanismo é onde você vive, onde você é visto, aplaudido. Eu não sou contra a obra social, nós fazemos obra social aqui, mas ela precisa ser uma consequência. Ela não pode ser o objetivo da nossa vida, ela não pode ser a razão, aquilo que nos move, ela tem que acontecer, ela tem que vir. A adoração errada nos leva a estabelecer uma vida de engano. Muito do que nós chamamos por aí de adoração não passa de uma prostituição espiritual. Agora eu vou lá para a mulher samaritana. Aquela mulher, ela era uma mulher que adorava. Vocês se lembram da narrativa? Eu não estou lendo os textos, mas vocês conferem lá, João capítulo 4. Então aquela mulher, que era uma adoradora, pega aí comigo, adoradora, todo dia ela ia naquele poço buscar água, e ela vivia uma vida de balde em balde. Então ela pegava lá um pouquinho, levava para casa, dava para alguma coisa. No outro dia, tem que buscar mais. Ia lá, pegava outro pouco, levava para casa, amanhã eu tenho que buscar mais. E tem um monte de crente assim. Ele busca um balde aqui no domingo. Sabe que negócio? Um balde. Então ele chega domingo, a Berenice está dirigindo, o Mike está dirigindo, uau! Puxa, hoje foi benção, mas se foi outra pessoa, não gosto muito desse irmão aí não, me identifico muito não.
precisa daquele balde. E ela pega o balde, termina o culto, que bênção, né, gente? Ai, que coisa boa, gostei do louvor hoje. Deus ministrou no meu coração hoje. Ai, gostei. Não, é palavra do pastor Israel. Uau, gostei, foi bom. O balde dá para ele chegar lá na casa dele. Dependendo se o Uber demorar, fica no meio do caminho. Porque já se desentende com o cara do Uber, ou se entende com o cara do Uber e vai para outro lugar. É aquele balde que dura um pouco. A pessoa vem na igreja no final de semana buscar um pedaço, um pouquinho ali de uma unção, de vida, alguma coisa. Essa mulher vivia de balde em balde, mas um dia ela voltou para casa com a fonte. Mas para ela levar essa fonte para casa, deu um BO. Porque quando ela chegou lá, ela estava tão acostumada com aquilo, que ela seguia, e de repente, ele fala para ela assim, me dá um pouco de água. Ou seja, do balde, me dá uma parte. Quer dizer, do seu pouco, entrega um pedaço. E ela começa a conversar com ele, e ele fala assim, você vai lá e chama o seu marido. Vai lá e chama aquele cara que vive dos baldes com você. Tem gente aí lá na sua casa, depende do seu balde. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ela reconhece que a vida dela era um caos. Aí ele fala, verdade, você já teve 5. Mas esse que está com você não é seu marido. Irmão, vocês sabem por que Jesus fala isso? Sabe, não sabe? Vocês leem Bíblia, vocês sabem por que Jesus fala isso para ela, amém? Sabem? Posso perguntar? Posso? Quem era aquele povo? Samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos era aquele pessoal lá do norte que havia se dividido. Na época de Salomão, quando Salomão morre, o filho dele dá uns erros lá e o reino se divide. A parte do sul tinha uma capital, chamada Jerusalém. A parte do norte tinha uma capital, chamada Samaria. Qual foi o problema? 5 nações invadiram o reino do norte e começaram a influenciar aquele povo. E aquelas 5 nações que entraram no reino do norte, aqueles homens começaram a se casar com as mulheres judias e começou a misturar o povo. Então aquele povo do norte, que era o povo, parte do povo hebreu, se misturou. E tinha entre eles Ebuseus, Erezeu, Vezeu, tudo que era eu. Estava misturado com eles. Então agora, 730 anos depois, na época de Jesus, os judeus, fariseus do sul de Jerusalém, não se davam com os samaritanos, os do norte. Por quê? Vocês são misturados. Vocês não são puros igual nós. Vocês são Nutella, nós somos raiz. Nós é judeu raiz, vocês é tudo Nutella. Então os judeus raiz, os judeus de Jerusalém, nem cumprimentavam, virava a cara. Eles eram o mesmo povo, eles eram das 12 tribos, todo mundo de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles não se davam mais, porque uns falavam, vocês se misturou, vocês é misturado, vocês é contaminado. Então os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram os judeus do norte misturados. Então Jesus está lá, está indo para Galileia. Aí ou ele pega um caminho de 3 dias e passa pela Pérea, ou ele decide ir reto e passa em Sicar, aquela aldeia de samaritanos, onde está a mulher samaritana. Claro, para quem tem pouco tempo de vida, a cruz espera ele perder 3 dias. Não, bora ganhar tempo por aqui. Era necessário passar, diz o texto. Era necessário passar. Então quando ele chega lá em Sicar, que vê aquela mulher é igreja, mulher é nação. A figura da mulher na Bíblia representa tanto a nação de Israel como a igreja. Amém? Então quando ele diz para aquela mulher, 5, você já teve, ele está falando dos deuses das nações que entraram no reino do norte. E que estragou a adoração daquele povo. Que ela fala para ele assim, Senhor, aonde devemos adorar? Vocês, os judeus puros, fala que é lá em Jerusalém. Nós, os samaritanos, adoramos nos montes.
Vocês se lembram por que eles adoram nos montes? Porque cada um daqueles povos tinha um Deus diferente e nos montes oferecia os sacrifícios. Por isso que tem aquele salmo que diz assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está falando dos deuses, desses deuses que eram adorados nos montes. Então o salmista diz assim, ele olha para o alto e diz: o meu socorro vem do Senhor, não dos montes. Meu socorro não vem do sacrifício a deuses, ele vem do Senhor. Jesus está dizendo isso para ela, e ela diz assim: então aonde nós devemos adorar? É nos montes, ou é em Jerusalém? Ela está falando de geografia, Jesus está falando de coração. Ele diz assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. E sabe por que eles não conhecem? Porque ela havia se prostituído, a nação, aquela parte da nação havia se prostituído. Porque quando você tem outra coisa na sua vida, mais importante do que Deus, se tornou um ídolo. E todo ídolo é alvo de prostituição. Você pode pegar na história do mundo, toda nação idólatra, ela também é pervertida sexualmente. Você vai fazer o casamento disso. Aonde está os maiores índices de depravação, perversão, aborto, são nas nações idólatras, as católicas. Você vai perceber isso. E eles sempre são dominados, nunca dominam. Você vai encaixar isso na história. Jesus está dizendo: você já teve 5 maridos, e o que tem agora não é o seu. Ele está dizendo: você está diante de mim, mas eu ainda não sou seu marido. Naquela hora ela se converte, naquela hora ela se arrepende, ela fala: Senhor, dá-me dessa água, porque ele disse: o dia que você pegar dela, você nunca mais vai ter que voltar aqui. Então ela volta agora para casa com a fonte. Mas sabe por que ela encontrou a fonte? Ela estava indo buscar um balde de água, mas ela corrigiu a adoração dela, ela corrigiu a vida dela. Ela descobriu que não é a performance, mas é ela. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. E ali ele estava dizendo: não é o que você faz domingo às 18 horas lá que faz de você um adorador, é o que você faz segunda, terça, quarta, quinta. Para de buscar balde, leva a fonte para casa, que isso vai mudar. E quando a gente fala de levar a fonte para casa, nós estamos falando de quê? De você ter intimidade lá na sua casa, amém, irmãos? Então lá em Mateus 6, Jesus diz assim: olha, quando orareis assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Sabe o que nós estamos fazendo? Eu digo nós assim, na maioria, não estou falando que é eu ou você, generalizando. Nós temos entrado no quarto, mas temos deixado a porta aberta, porque a gente quer que todo mundo veja o nosso: oh Deus, oh Senhor, para todo mundo falar: uau, fulano, olha, fulano busca mesmo, fulano é de Deus. Tem gente que tem a capacidade de chegar numa igreja 6 horas da tarde, isso não é uma crítica, porque se isso for genuíno, amém, mas tem gente que tem a capacidade de chegar no culto, graça e paz, 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 dá uma cadeira aqui, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz, e aqui está a cadeira dele com o nome dele, né? Porque aqui na igreja todo mundo parece ter uma cadeira com o nome, todo mundo senta no mesmo lugar. Aqui não, está bagunçado, né? Berenice está sentada ali, mas a cadeira dela é aquela ali, ó. É ou não é? Aí ele chega na igreja, o fulano ou a fulana, ele chega na igreja: graça e paz, 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 graça, graça. Oi, tudo bem? E todo mundo pensa: ó o quarto com a porta aberta. Fulano é espiritual, não é? Uau! Fulano não vem, olha, chega daí, primeira coisa que ele faz na igreja, viu? Ele já resolveu a vida dele com Deus lá naquela joelhada. Rapaz! Já acho. Eu acho que o anjo maranhense fica lá de cima falando assim: ei, já chegou
No santo do santo. Frieira. Sério, meus irmãos, eu não tenho que ser íntimo para você ver, e nem você tem que ser íntimo para eu ver, porque se eu pegar a minha intimidade com a minha esposa e mostrar para você, ela vira pornografia. Intimidade é entre eu e Deus, não tem jeito de eu medir se você é íntimo ou não de Deus. Daí todo mundo fica igual. Porque se não tem como eu medir, não posso te julgar, e nem você a mim. Você não pode pensar porque eu sou bispo, pastor, o bispo é mais íntimo que todo mundo. Não, pode ter alguém aqui na igreja que é muito mais chegado de Deus. Depende do coração. A mulher entendeu esse negócio. Então ela voltou para casa com a fonte. E aí é que faz a diferença, começa dentro de casa. Quando ela chega lá na casa dela, irmãos, certamente ela falou para o pessoal da casa dela, aquilo virou um problema, foi atraindo toda aquela cidade. Não era uma cidade grande, todo mundo chegou, porque quando uma família é transformada, uma cidade pode ser transformada, pode ser alcançada. E ela então volta com aquele povo tudinho, mas começou por ela agora não vivia de balde, agora ela encontrou a fonte, ela levou a fonte para casa, e lá na casa dela, houve um rebuliço na casa dela, e aquela cidade foi alcançada. Então agora ela traz todo mundo para conhecer a fonte. Gente, eu não sou a fonte. Ela falou para eles assim: gente, eu não sou a fonte não é porque eu estou falando bem, não é porque eu estou pregando bem que vocês têm que me olhar e me pedir autógrafo, tirar foto comigo. Não, eu não sou a fonte. Vem cá, vou mostrar para vocês quem é a fonte. E eles pensam: onde você vai? Não, lá no poço. Então deixa nós pegar o cântaro. Não, vocês não vão precisar mais disso. Vocês não vão precisar de vir na igreja receber uma palavra de ânimo. Ai, vai, você pode, você consegue, você dá conta, eis que o Senhor te chamou, uhul! E aí você vai com o baldão cheio d'água, até derramando. No outro dia já está vazio. Não, você vai levar a fonte. Porque, irmãos, quem tem a fonte não precisa de palavra de motivação, não. Ele tem a motivação dentro dele. Ele não precisa de elogio, ele não precisa de aplauso, ele não precisa de: vai lá, querido, você consegue, foi Deus que te chamou, ele tem um propósito. Não, querido, olha lá, tá. Não, quem tem a fonte, ele não precisa de um coach, de um mentor. Ele tem a fonte. Ele tem a fonte. Amém? Quantos estão comigo aqui? Então, eu acho que eu devo parar, porque a Raquel levantou, eu acho que ela já foi lá para trás, levantou uma placa para mim, alguma coisa assim. Mas eu queria deixar essa frase com você: a nossa falta de intimidade com Deus revela o quanto de fariseu há em nós. O quanto a gente aprendeu as performances. Deus não busca gente perfeita. Meus irmãos, Abraão mentiu, mas ele não viveu mentindo. Jacó enganou, mas ele não viveu enganando. Davi, ele adulterou, mas ele não viveu no adultério. Não existe essa pessoa que não erra. Mas uma coisa é pecar, outra coisa é você querer viver na iniquidade. Todos nós aqui somos falhos. Deus, ele primeiro precisa nos perdoar. Porque se você não souber o que significa e o que é o perdão na sua vida, você nunca vai se ver como filho de Deus. Enquanto você não conhece a sua verdadeira identidade, você não vai entender por que tantas coisas acontecem na sua vida. Meus irmãos, João 19, diz que Jesus, ele não foi condenado à cruz porque ele fez milagres, multiplicou pães e ressuscitou mortos. Anás e Caifás levam Jesus diante de Pilatos. E sabe o que eles dizem? Crucificam. Ele diz que ele é filho de Deus. É o dia que você tiver identidade, que você é filho de Deus, é que o inferno vai se levantar contra você. Não adianta você dizer que é evangélico, que você é isso, que você é aquilo, sei lá o nome que você der. É o dia que você entender que você é filho de Deus. Se você acha que está difícil, quando você entender: eu sou filho, a revelação é que
a revelação de quem Deus é, vai gerar em você quem você é. Mateus 16. E quando você entender quem você é, porque você descobriu quem Deus é, então você vai descobrir qual é o propósito dele na sua vida. Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo diz que eu sou, um profeta. E vocês, tu és o Filho de Deus. E na hora que ele diz, na hora que o Pedro diz, tu és o Filho de Deus, ele acertou. Jesus disse, não foi carne, não foi sangue, que te revelou, foi o Espírito. Isso é algo espiritual. E quando ele descobre quem é Jesus, Jesus fala, então agora, você agora é Pedro. Vocês entendem esse jogo de palavras que tem ali, ele fala pedra, né? E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Bem, Jesus está em frente ao Monte Hebron, que é uma rocha única. Aquele monte, ele é todo ele uma grande rocha. Lá no pé daquele monte tinha algumas catatumbas, cavernas. E havia um deus chamado Deus Nebo, aonde as pessoas sacrificavam pessoas naquelas grutas a esse Deus. E o sacrifício era terrível, eles queimavam, eles esquartejavam, eles viravam as vísceras das pessoas como sacrifício. As pessoas diziam, aquela gruta é as portas do inferno. Jesus está com os discípulos, no pé do monte. Atrás dele, algumas centenas de metros, a gruta. Aquele monte já tinha sido escavado muitas vezes, e debaixo dos pés dele havia pedregulhos, pedras pequenas, do que eles já haviam quebrado do monte. Então Jesus diz assim, tu és Pedro, pedregulho, sobre esta pedra, rocha, Jesus é a rocha, edificarei a minha igreja. Quer dizer, você faz parte da edificação, mas você não é a origem, Pedro. E ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe por quê? Porque aquele monte derrubou tanta pedra que fechou a porta da gruta. Se você for lá hoje, a gruta não está mais aberta. Os pedregulhos foram usados para isso, mas vieram tudo da grande rocha. A rocha é Jesus, nós somos apenas parte dela. Sabe o que Jesus está dizendo para o Pedro? Bem-aventurado, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito. Você agora é uma pedra pequena, e eu sou a rocha. Porque a casa que está firmada na rocha, quer dizer, essa pedra agora tem que ser sedimentada na rocha. Fundamento, irmãos. Quem não tem fundamento na hora da tormenta cai. Às vezes nós estamos achando que a vida nossa de adoração, de ministério, é como uma praia, areia, verão, festa, divertimento, entretenimento. Queridos, preste bem atenção, isso aqui não é um entretenimento. Subir aqui, dançar, cantar, ir para a sala com as crianças, interceder, ou qualquer outra coisa que você faça, não é entretenimento, não é um verão, não é uma colônia de férias, não é um playground, não é show. Tem que ter fundamento. Da onde que vem o fundamento? Você precisa saber quem ele é, só assim você vai saber quem você é. Intimidade, busca. Você nunca encontra aquilo que você não busca. Você não vai encontrar o que você não busca. Jeremias 29, 11 a 13. Você encontra quando busca, e busca com o coração. Tem que ser verdadeiro, genuíno. Então ele diz assim, olha, você precisa estar na rocha. E aí ele fala qual é a consequência. Ele fala qual é a missão. Então eu vou te dar as chaves, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Edificarei a minha. O que ele está dizendo? Tem igreja aí que não é minha. Qual igreja que não é de Jesus? A que não está firmada no fundamento.
a que está firmada no homem. Quando Pedro descobre quem é Jesus, ele descobre quem ele é e encontra o seu propósito. Então, o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, Ele reforça ele todo dia, Ele te chama todo dia, Ele fala com você todo dia. Sobre essa questão de você entender o perdão, porque sem esse perdão você não vai conseguir ver Deus. Mas na medida que você entende o que é o perdão, então você se torna uma nova criatura e você pode então ser curado. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Porque Deus quer tanto curar você. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. E aonde você tanto foi ferido, talvez seja ali a definição ou o rumo do seu chamado. O problema é que a gente não ouve. Deus nos chama, mas a gente não ouve. Sabe, o celular, chamada perdida. Deus está te chamando. Não, bispo, eu estou aqui. Não, diferente, postura diferente, resposta diferente. Quantas vezes Jesus falou a mesma coisa para os discípulos? Jesus não chamou Pedro só no dia da pesca maravilhosa. Jesus não chamou Pedro só no dia que a água foi transformada em vinho. Jesus não chamou Pedro só ali no capítulo 16. Ele foi falando para ele entender o que significava o chamado. E muitas vezes a ligação, o chamado, a chamada, não teve resposta. Pedro não deu a resposta. A última vez que Jesus chamar ele, está lá no, penúltima vez, aliás, ele está lá no, Jesus ressuscita e ele está pescando, pula do barco, sai nadando, em volta da fogueira, Jesus diz, Pedro, tu me amas, está chamando ele de novo. Essa é a penúltima. E por que Jesus fala 3 vezes? Porque Pedro estava sofrendo de uma apostasia, não apostasia da fé, apostasia do amor. O amor havia esfriado. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus está restaurando a apostasia do amor que havia chegado no coração do Pedro, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Deus amou. E naquele momento que ele está restaurando Pedro, naquele momento que ele está trazendo sobre Pedro, ele está de novo dando a mesma chamada. Quem é que me liga tanto? Nossa, tem tanta chamada desse número no meu telefone. Querido, esquece agora o celular. Quantas vezes Deus está te chamando? Ele te separou para isso. Dança, música, pregação, talvez isso aí seja só uma fase, daqui a pouco tem algo maior, mas se você não tiver nessa fase, não tem como você subir, se você não chegar nesse degrau, não tem como você subir para o próximo. Talvez para muitos aqui, a dança seja uma fase. A música pode ser uma fase. Eu já fui dirigente de louvor, você pode não acreditar, e graças a Deus não há vídeos que comprovem isso. E as pessoas que viram isso acontecer, quase todas estão velhas, não merecem crédito porque estão gagá. Mas eu já fui, foi só uma fase, graças a Deus. Eu já fui líder de jovens, eu já fui líder de adolescentes, eu já fui líder de pré-adolescentes, eu já fui líder de empresários, foram fases. E na medida que eu entendi o chamado para aquele momento, eu fui pisando esses degraus. Talvez você pense assim, eu acho que o bispo ele é melhor do que todos nós. Não, é porque pela idade eu já passei por muitas fases, conheço um pouco mais que você sobre igreja. Não sou melhor. Mas foram esses degraus, quando eu fui dizendo sim para cada um deles. E em cada um desses degraus, Deus curava algo na minha vida. Então na dança, Deus vai curar você de alguma coisa. Porque você não pode subir aqui ferido. Na música, da mesma forma, você não pode subir ali ferido, machucado, magoado. Porque é um rebelde que está ali. Aí é a hora que você tem que chegar lá e falar, Raquel, Israel, Berenice, ou quem quer que seja o seu líder, eu não estou bem. Aconteceu isso. Essa é a hora do se eu me humilhar. Essa é a hora do se eu me humilhar.
É quando eu chego lá, Raquel, deixa eu te falar um negócio, tá? Isso aqui, assim, quero confessar um pecado, quero falar de uma mágoa, quero falar de uma coisa não resolvida. Aqui é a hora do seu me humilhar. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Vamos ficar de pé? Eu vou pedir você para fechar os seus olhos. E se em algum lugar o que eu falei falou com você, agora é a hora de você orar por isso. Na medida que você entende o perdão de Deus no seu coração, na sua vida, isso te coloca, te alinha com aquilo que Deus tem. Você é um levita, você faz parte de um ministério profético. Profetas feridos são perigosos. Essa é a hora de você dizer: Deus, vem, eu preciso de você aqui. Eu preciso muito de você aqui. Não é porque os profetas de Baal se ferem que você também tem que sair daqui ferido.